Imagine uma noite silenciosa no ano 667. Uma catedral às escuras. Um bispo ajoelhado, sozinho. E de repente, uma luz que não vem de vela alguma, explode no altar. O que aconteceu naquela madrugada mudou para sempre a história da devoção mariana na Igreja Católica. E foi testemunhado. Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar na vida de um santo que você precisa conhecer. Um homem que defendeu a Imaculada Conceição de Maria, 1200 anos antes de Roma proclamá-la como dogma. Um bispo que enfrentou reis, escreveu tratados teológicos que ecoam até hoje, e recebeu da própria Mãe de Deus um presente que ninguém mais na história recebeu. Mas, como um homem comum chegou a tal intimidade com o céu? O que ele fez de tão extraordinário para merecer o título que a própria Virgem lhe deu, meu capelão, meu fiel notário? Portanto, neste vídeo, você vai descobrir não apenas a história, mas o porquê ela nos ensina algo urgente sobre fé, humildade e consagração a Maria. Algo que pode transformar sua própria jornada espiritual. Se você busca conhecer mais profundamente a fé católica, a vida dos santos e o caminho para uma devoção verdadeira, você está no lugar certo. E se histórias assim tocam seu coração, deixe seu like agora, para que esta mensagem alcance quem também precisa ouvi-la. Esta é a história de Santo Ildefonso de Toledo. Toledo, Espanha. Ano 606. Era o amanhecer de 8 de dezembro, quando um choro ecoou pelos corredores de pedra de um palácio visigodo. Não era um choro qualquer, era o primeiro som de uma vida esperada por anos. Uma vida pedida em lágrimas, rogada em novenas, suplicada aos pés de altares. Os pais de Ildefonso eram nobres de sangue real. Tinham tudo, terras, títulos, riqueza, mas não tinham o que mais desejavam, um filho. E assim, noite após noite, ajoelhavam-se diante de uma imagem da Virgem Maria e faziam sempre a mesma súplica. Se nos deres um filho, Mãe Santíssima, ele será teu, para sempre. E Deus ouviu. O menino nasceu no dia que a igreja celebrava a Imaculada Conceição de Maria, uma festa ainda não definida como dogma, mas já venerada pelos fiéis. Seus pais viram nisso um sinal. E cumpriram a promessa. Ildefonso cresceu sabendo que sua vida não lhe pertencia. Que cada respiração, cada pensamento, cada escolha, tudo devia ser para aquela que o trouxera ao mundo por intercessão. E ele aceitou isso. Não como peso, mas como identidade. Aos poucos, o menino de olhos sérios e coração inquieto começou a perceber algo dentro de si, uma atração irresistível pelo sagrado. Não era apenas obediência. Era fome. Fome de Deus. Fome de entender os mistérios. Fome de se doar completamente. Quando tinha idade para escolher, seus pais o enviaram a Sevilha, para estudar com o homem mais sábio da Espanha visigoda, Santo Isidoro. Ali, entre manuscritos antigos, debates teológicos e longas horas de oração, Ildefonso não aprendeu apenas a pensar, ele aprendeu a desprezar o espírito do mundo. Isidoro lhe ensinou que a verdadeira nobreza não estava no sangue real que corria em suas veias. Estava na liberdade de renunciar a tudo, por aquele que é tudo. E foi exatamente isso que Ildefonso decidiu fazer. Quando voltou a Toledo, já não era mais o filho de nobres. Era um homem pronto para morrer para o mundo. Mas antes que pudesse abraçar o claustro, o céu mudou seus planos. Seus pais morreram pouco tempo depois de seu retorno. E Ildefonso, agora herdeiro de uma fortuna que poderia comprar metade de Toledo, fez algo que chocou a nobreza local. Doou tudo. Cada moeda, cada propriedade, cada pedaço de terra que carregava seu nome. Ele fundou um mosteiro para religiosas, um lugar onde mulheres consagradas pudessem viver em oração e clausura, protegidas do mundo. E depois, simplesmente partiu. Sem nada. Ildefonso bateu à porta do mosteiro de Agalha, nos arredores de Toledo, e pediu para ser aceito. Não como líder, não como nobre, mas como o último dos irmãos. Ali, entre muros de pedra e horas de silêncio, ele encontrou o que procurava, intimidade com Deus. Os anos passaram em ritmo de salmos. Matinas antes do sol. Laudes ao amanhecer. Terça, sexta, nona, até as completas,
quando a noite cobria o mosteiro como um manto. Ildefonso vivia submerso na liturgia, nos padres da igreja, nas escrituras. Mas, sobretudo, vivia submerso em Maria. Ele escrevia sobre ela, meditava sobre ela, compunha hinos para ela, não por devoção superficial, mas por convicção teológica ardente. Ildefonso via em Maria não apenas a mãe de Jesus, mas a chave para entender a encarnação, a redenção, o próprio mistério de Deus feito carne. E foi essa paixão mariana que começou a incomodar, porque era irrefutável. Quando o abade de Agalha morreu, os monges se reuniram. E a decisão foi unânime: Ildefonso seria o novo abade. Ele recusou. Escondeu-se. Tentou argumentar que não era digno, que havia outros mais santos, mais experientes, mais preparados. Mas os irmãos não desistiram. E Ildefonso, obediente, aceitou, não porque queria, mas porque reconheceu ali a vontade de Deus. Como abade, ele participou dos concílios de Toledo, aquelas grandes assembleias onde bispos, reis e teólogos decidiam o futuro da igreja na Espanha. Ildefonso falava pouco, mas quando falava, todos escutavam. Até que, em 657, aconteceu o inevitável. Eugênio, o arcebispo de Toledo, a sede mais importante da Espanha visigoda, morreu. E o clero, os fiéis, os nobres, todos olharam para o mesmo homem. Ildefonso. Ele tentou fugir de novo. Desta vez, escondeu-se em um convento afastado. Mas foi encontrado, trazido à força, escoltado até a catedral. E ali, diante do altar, consagrado arcebispo, contra sua própria vontade. Mas Deus tinha um plano. E Ildefonso ainda não sabia o quanto sua resistência estava prestes a se transformar em uma das histórias mais extraordinárias da cristandade. Porque ser bispo de Toledo não significava apenas liderar uma diocese, significava enfrentar reis. Recesvinto. Esse nome precisa ser dito devagar, porque ele não era apenas o rei dos visigodos, era um homem que acumulava poder como quem acumula culpa. Ele subiu ao trono sem eleição. Seu pai, Xindasvinto, o colocou lá por sucessão direta, ignorando que a igreja e a nobreza exigiam, que todo rei fosse eleito por bispos e nobres, após a morte do anterior. Recesvinto simplesmente tomou o trono. E quando assumiu sozinho, em 653, começou a fazer o que tiranos fazem: confiscar terras, enriquecer às custas dos outros, silenciar quem ousasse questioná-lo. A igreja protestou. No 8º Concílio de Toledo, bispos e nobres lançaram acusações duríssimas contra o rei. Mas Recesvinto não cedeu. Ele sabia que, enquanto controlasse o exército e o ouro, poderia ignorar até bispos. Até que Ildefonso se tornou arcebispo. E algo mudou. Pela primeira vez, Recesvinto encontrou alguém que não curvava a cabeça. Alguém que não temia a coroa. Alguém que olhava nos olhos do rei e dizia, com voz calma mas inflexível: você responderá a Deus por suas iniquidades. Ildefonso não gritava, não ameaçava, não conspirava. Ele apenas dizia a verdade. E a verdade, quando dita por um homem santo, queima mais que qualquer espada. Recesvinto passou a olhar para Ildefonso com medo. Não medo de punição humana, mas medo do que aquele bispo representava, a voz de Deus diante do poder terreno. E assim, durante os 10 anos de episcopado de Ildefonso, nenhum concílio foi convocado. O rei simplesmente evitou reunir os bispos, porque sabia que, com Ildefonso presente, teria que prestar contas. Mas Ildefonso não gastou suas energias apenas enfrentando reis. Ele fez algo muito mais perigoso para o inimigo de nossas almas. Pregou, escreveu, ensinou e, acima de tudo, defendeu Maria. Naquele tempo, ainda havia quem questionasse a virgindade perpétua de Maria. Hereges como Joviniano e Elvécio espalhavam dúvidas. Maria teve outros filhos depois de Jesus. Ela foi virgem apenas até o parto. Ildefonso pegou sua pena e escreveu. Escreveu um tratado inteiro, linha por linha, versículo por versículo. Testemunho dos padres da Igreja, profetas do Antigo Testamento, lógica teológica implacável.
Ele esmagou as heresias. Não com raiva, mas com a força da verdade. O título da obra, De Virginitate Perpetua Beatae Mariae, sobre a virgindade perpétua da bem-aventurada Maria. E mais, Ildefonso defendeu algo que só seria dogma 1200 anos depois, a Imaculada Conceição. Ele já ensinava, já pregava, já vivia como se aquela verdade fosse óbvia. Maria foi preservada do pecado original desde o primeiro instante de sua existência. Roma ainda não havia definido isso. Mas Ildefonso já sabia. Como ele sabia? Porque quem vive perto de Maria, aprende com ela. E foi exatamente essa intimidade com a Mãe de Deus que preparou Ildefonso para o que estava prestes a acontecer. 9 de dezembro. Festa de Santa Leocádia, a mártir de Toledo, aquela que havia derramado seu sangue por Cristo séculos antes, e cujo corpo repousava em algum lugar desconhecido da cidade. Ildefonso desejava ardentemente encontrar suas relíquias. Não por curiosidade, mas por amor. Ele queria honrá-la, venerá-la, dar ao povo um lugar onde pudessem tocar, mesmo que simbolicamente, a santidade daquela mulher que preferiu morrer a negar Cristo. E naquele dia, durante a celebração solene na catedral, aconteceu. O templo estava repleto. Bispos, presbíteros, diáconos, nobres, o rei Recesvinto, todos presentes. Ildefonso estava prostrado diante do sepulcro de Leocádia, em oração profunda. De repente, a tampa do túmulo se moveu. Não foi erguida por mãos humanas. Testemunhas depois diriam que viram mãos angelicais, translúcidas, luminosas, levantando aquela pedra que 30 homens juntos mal conseguiriam mover. Então, Leocádia apareceu. Não como um fantasma, não como uma visão etérea, mas viva, de pé, com o véu que cobria seu rosto, estendendo para fora do sepulcro. A catedral explodiu em gritos. Graças a Deus no céu, graças a Deus na terra. Ninguém conseguia ficar em silêncio. O clero cantava, o povo chorava. Até Recesvinto, o rei orgulhoso, o tirano que confiscava terras e desprezava bispos, caiu de joelhos, tremendo. Ildefonso, ainda prostrado, ergueu os olhos para a santa e gritou, entre lágrimas: Graças a Deus! Minha Senhora está viva pela vida de Ildefonso. Ele pediu a alguém, a qualquer um, que lhe trouxesse algo afiado para cortar o véu de Leocádia. Mas ninguém ouvia. A multidão estava em êxtase. A santa ameaçou partir. Foi quando Recesvinto, o mesmo homem que Ildefonso havia repreendido duramente por suas injustiças, se aproximou, humilhado, de cabeça baixa, e ofereceu uma pequena faca. Não me julgue indigno, murmurou o rei, entre lágrimas. Aceite o que ofereço com o coração. Ildefonso pegou a faca, cortou o véu, e Leocádia, cumprida sua missão, desapareceu. A tampa voltou ao lugar. O silêncio caiu sobre a catedral como um manto. E todos sabiam, todos, que haviam testemunhado o impossível. Mas aquilo foi apenas o prelúdio. Porque Deus estava preparando Ildefonso para algo ainda maior. Poucos dias depois, chegava a festa que ele mais amava, 18 de dezembro, a expectação do parto de Maria. Ildefonso havia passado 3 dias em jejum e oração. Compôs uma missa inteira em honra da Virgem. Escreveu ladainhas. Revisou seu tratado sobre a virgindade de Maria. Tudo com uma devoção tão intensa que parecia estar se preparando para algo. E estava. Na madrugada daquela festa, antes das matinas, Ildefonso levantou-se, como fazia sempre, para ir à igreja. Levou consigo o diácono, o subdiácono e alguns membros do clero, carregando tochas. Quando abriram as portas da catedral, a luz explodiu. Não era fogo. Não eram velas. Era uma luz que não vinha da terra. Uma luz que queimava os olhos, mas não feria. Uma luz que vinha do alto. Os clérigos largaram as tochas e fugiram, aterrorizados. Todos, menos Ildefonso. Ele entrou sozinho. E quando seus olhos se acostumaram ao brilho, viu. O que ele viu naquele momento mudaria sua vida. E a história da igreja. Para sempre.
Ildefonso caminhou devagar pelo corredor da catedral. Cada passo ecoava no silêncio sagrado. A luz que enchia o templo não vinha de lugar algum, e vinha de todos os lugares. Quando chegou perto do altar, parou e viu, sentada na cadeira episcopal, aquela cadeira de marfim onde só o arcebispo de Toledo poderia sentar, estava ela. A Virgem Maria. Não era uma visão. Não era um sonho. Era presença real. Vestida de branco e azul celeste, com um manto que parecia feito de luz e tecido ao mesmo tempo. Seu rosto. Ildefonso depois diria aos seus confidentes mais íntimos que jamais conseguiu descrevê-lo com palavras. Porque não há palavras humanas para a beleza da Mãe de Deus. Ao redor dela, 5 virgens santas, figuras etéreas, luminosas, segurando velas acesas, entoando cânticos que pareciam vir de outro mundo. Não eram melodias humanas. Eram os salmos de Davi, cantados com vozes que faziam o ar vibrar. Ildefonso caiu de joelhos. Não por medo, mas por amor impossível de conter. Então, ela falou. A voz da Virgem era suave, maternal, mas carregava uma autoridade celestial que fazia o coração de Ildefonso bater como se fosse explodir. Vem rapidamente ao meu encontro, tu, o servo mais íntegro de Deus. Ildefonso levantou os olhos, tremendo, chorando, e tentou se aproximar. Maria estendeu as mãos. E nelas, havia algo. Uma casula. Não era uma vestimenta qualquer. Era dourada, brilhante, bordada com fios que pareciam capturar a própria luz do céu. E enquanto a segurava, Maria disse: recebe de minha mão o pequeno presente que trouxe para ti, do tesouro de meu filho. E então, veio o título. As palavras que marcariam Ildefonso para sempre. Tu és meu capelão, e meu fiel notário. Capelão. Não apenas servo. Capelão, aquele que celebra a liturgia em nome de alguém. Aquele que é íntimo. Aquele em quem se confia. Notário. Aquele que registra, que testemunha, que proclama a verdade. Maria estava dizendo a Ildefonso: tu és aquele que fala por mim, que defende minha honra, que escreve minha história, que celebra minha glória. Então, ela mesma, com suas próprias mãos, vestiu a casula sobre os ombros de Ildefonso. Este presente, esta roupa que te foi doada, somente pode ser usado no meu dia. A Virgem continuou: e porque sempre permaneceste com os olhos da fé fixos em meu serviço, e derramaste a beleza dos teus lábios constituindo docemente o elogio de minha pessoa nos corações dos fiéis. Já nesta vida te verás adornado com as vestes eclesiásticas. E no futuro, te encontrarás feliz em minhas estâncias, junto a outros servos de meu filho. Ildefonso não conseguia falar. Apenas chorava. Chorava de gratidão, de amor, de espanto, de indignidade santificada. Maria sorriu, e aquele sorriso, dizem, foi o último que ele viu antes dela desaparecer. Em um instante, as virgens se foram. A luz diminuiu. O silêncio voltou. E Ildefonso ficou ali, ajoelhado, vestido com a casula do céu, segurando nas mãos o maior tesouro que um mortal poderia receber: a confirmação de que Maria o conhecia pelo nome. Quando os clérigos voltaram, ainda tremendo, encontraram Ildefonso prostrado diante do altar, radiante, vestido com aquela casula que ninguém jamais havia visto antes. E todos souberam. Todos entenderam. O céu havia descido à terra. Ildefonso viveu apenas mais alguns anos após aquela noite. Mas aqueles anos foram suficientes para mudar o curso da devoção mariana na igreja. Ildefonso morreu em 23 de janeiro de 667. 10 anos de episcopado. 10 anos defendendo Maria. 10 anos escrevendo, pregando, celebrando, amando. Quando seu corpo foi sepultado na igreja de Santa Leocádia, aos pés de seu predecessor, Eugênio, o povo de Toledo chorou como quem perde um pai. Porque era isso que ele tinha sido, pai espiritual. Aquele que não temia reis, mas se ajoelhava diante de viúvas. Aquele que escrevia tratados teológicos, mas conhecia o nome de cada pobre que batia à porta da catedral. E a casula, aquela que a Virgem lhe entregou,
Foi preservada, venerada, guardada como relíquia. A cadeira episcopal onde Maria se sentou, ninguém mais ousou sentar-se nela. Quando o bispo Sisiberto tentou, anos depois, perdeu sua sede e foi exilado. Não por punição humana, mas porque o céu havia consagrado aquele lugar. E sabe o que mais impressionante? O Concílio de Trento, aquele grande concílio do século XVI que reformou a Igreja e enfrentou a reforma protestante, estabeleceu uma festa litúrgica para celebrar a aparição de Maria a Ildefonso. Não como lenda, não como devoção popular, mas como fato histórico reconhecido pela Igreja. Até hoje, na Catedral de Toledo, você pode ver a pedra onde Maria colocou seus pés naquela madrugada de dezembro. Peregrinos do mundo inteiro vão até lá, ajoelham-se, tocam aquela pedra e choram, porque sabem que ali, naquele lugar, o céu e a terra se tocaram. E agora, deixe-me te fazer uma pergunta. Por que essa história importa para você? Porque Ildefonso não era perfeito. Ele resistiu ao chamado. Fugiu da responsabilidade. Teve medo. Duvidou de si mesmo. Mas ele fez uma coisa que mudou tudo. Nunca parou de amar Maria. Não com palavras vazias. Não com devoções superficiais. Mas com estudo, com defesa da verdade, com vida consagrada, com obras concretas. E Maria viu. Maria ouviu. Maria desceu do céu para dizer a ele: eu te conheço. Eu te amo. Tu és meu. Você quer essa intimidade com Maria? Então faça o que Ildefonso fez. Estude sobre ela. Defenda ela quando alguém a atacar. Escreva sobre ela, nem que seja em um diário. Propague a devoção mariana. Viva como filho ou filha da Mãe de Deus. Se essa história tocou seu coração, e eu sei que tocou, deixe seu comentário contando o que você sentiu. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer Santo Ildefonso. Curta para que mais pessoas descubram essa história incrível. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, porque aqui no canal, toda semana, trazemos histórias reais de santos, milagres e mistérios da fé católica que vão fortalecer sua jornada espiritual. Santo Ildefonso de Toledo, rogai por nós.